Pastor Evaldo, seja muito bem-vindo ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê. E hoje para falar sobre hermenêutica, né? Sobre um braço da hermenêutica, que é o uso do antigo no novo. Então, o meu desejo é que esse tempo de conversa seja abençoador, seja edificante, seja também de forma a criar vamos dizer assim, um ambiente para as pessoas que vão nos assistir de querer ir atrás e querer saber mais sobre o assunto, pois eu entendo que é um assunto importante e pouco explorado, a não ser por estudiosos, por teólogos que estão aí ensinando e estudando sobre o assunto, mas o meu desejo é que esse assunto também chegue aos membros de igrejas locais, chegue aos pastores que às vezes não têm condições de ter materiais suficientes para estudar sobre o assunto. Então, seja muito bem-vindo, que esse tempo de conversa seja joia, seja abençoador para todos que vão nos assistir, inclusive para nós. Pronto, pastor Leandro, é um privilégio para mim estar aqui com o senhor participando desse podcast, Teologia, e vamos tentar contribuir aqui com alguns conceitos e algumas colocações para ajudar os seus ouvintes. Bem, é isso aí, pastor. Pastor Evaldo, fale um pouco antes, então, para nós, acerca do senhor, né, para os nossos ouvintes lhe conhecerem um pouco, saber em qual âmbito o senhor trabalha e como Deus tem lhe usado para o avanço do reino onde o senhor está. Então, fique à vontade, se apresente, fale um pouco do seu ministério. Eu sou o pastor Evaldo de Oliveira Moraes, eu sou pastor batista regular, já fui presidente da Associação de Igrejas Batistas Regulares do Brasil, gestão 2008 e 2009, já também fui presidente por diversas vezes aqui da AIBREBA, é a Associação de Igrejas Batistas Regulares da Bahia, moro aqui na Bahia, em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, e tem mais de 600 mil habitantes, e pastoreio aqui há 29 anos a Segunda Igreja Batista Regular, Maranata, e sou professor também e diretor bíblico de teologia Batista Regular, e estamos aqui militando na causa do Senhor. Estamos na área de teologia, e também eu sou professor no estado também, e outras disciplinas, mas nossa dedicação e empenho é ao seminário e também às igrejas que estamos aqui dando suporte e dando apoio. Muito bem, pastor. Pastor, sobre o nosso tópico, sobre hermenêutica, e aí eu quero já introduzir o nosso assunto sobre hermenêutica. No seu ponto de vista, olhando para as igrejas do Brasil, olhando para os pastores, aqueles que também têm se colocado na mídia, como é que o senhor vê a questão hermenêutica desses pastores? O senhor acha que nós fazemos parte quase da mesma denominação. Eu nasci na Igreja Batista Regular, aqui em Uruguaiana. Depois eu fui para Fortaleza, adentrei nos bíblicos, dos bíblicos batistas, que é semelhante, muda algumas coisas, né? Mas olhando para o geral, no Brasil, o senhor acha que a hermenêutica brasileira ela é saudável ou ela ainda precisa de ajustes na sua interpretação? Pastor Leandro, a hermenêutica brasileira, quando nós olhamos assim no âmbito do conservadorismo, porque as outras denominações, hoje na mídia nós vemos mais as denominações de linha carismática, então quase não tem uma hermenêutica consolidada praticamente, né? Então, agora, quando nós olhamos a hermenêutica conservadora, domina as redes sociais a hermenêutica aliancista. Nós vemos muito
escritores e pastores que são renomados, que têm uma hermenêutica boa, na linha, vamos colocar assim, na soteriologia e em outras áreas da teologia, por primar pela hermenêutica, pelo método histórico gramatical, de encontro ao método histórico crítico dos liberais e neo-ortodoxos ou modernistas, mas há um problema com a hermenêutica dos reformadores, ou melhor, da teologia reformada, não dos reformadores, da teologia reformada, que é a hermenêutica nas profecias da Bíblia. E aí acabam espiritualizando passagens proféticas. E quando nós pensamos que para a primeira vinda do Senhor Jesus, 318 profecias se cumpriram literalmente, não vai ser diferente para a segunda vinda. As profecias serão cumpridas literalmente. Então, eu acho que neste campo, esta hermenêutica não é saudável. Embora nós tenhamos alguns pastores que transitam aí nas redes sociais, que são bons hermeneutas. Sim. É o caso posso citar o exemplo do pastor Marcos Granconato, então, que já tem uma visão dispensacionalista revisada, e prima pelo método histórico-gramatical nas outras áreas, como fazem os aliancistas, mas também conserva o método histórico-gramatical na escatologia. Eu acho que é saudável nos aliancistas a hermenêutica em outras áreas. Sim. Nós temos o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um excelente expositor da palavra, mas quando chega na hermenêutica escatológica, aí há alguns tropeços. E por conta disso, nós carecemos de mais pastores, bons hermeneutas, que trabalhem em todas as áreas com o método histórico gramatical. Perfeito. Eu até acho, pastor, olhando assim, talvez o senhor esteja mais inteirado do que eu nos personagens aí que estão nas redes sociais falando sobre escatologia e tendo esse método que o senhor falou, histórico, gramatical, literal, que eu também concordo. Eu acho que o pastor Marcos Granconato é o único que tem defendido a questão de fato em todas as áreas, né? E a gente vê isso tanto na forma como ele ensina, né? Os ensinos que ele traz, escatológicos também, porque, como o senhor falou, eu não sei se eu posso falar isso, mas os reformados, os pastores reformados, vamos dizer assim, na maioria das suas doutrinas eles são bons, e tanto é que nos nossos seminários nós adotamos livros desses homens para aprender com eles, mas quando chega na questão eclesiológica e escatológica, concordo com o senhor que há esses tropeços e acaba se espiritualizando muitas coisas, né? Acabam dizendo que a igreja hoje é o Israel de Deus e que as promessas de Israel antigo vão ser cumpridas e já estão sendo cumpridas na igreja. E aí há questões que ficam por resolver, né? Questões que são ligadas para a igreja e não para Israel, e para Israel que não é para a igreja. E aí fica nesta, vamos dizer assim, um pouco confuso essa questão toda. E aí entra talvez o tópico que vamos falar hoje sobre a hermenêutica, que é o uso do antigo no novo. Então, falando sobre essa questão do antigo no novo, ao uso do antigo no novo, qual a importância que nós deveríamos dar neste assunto específico? Quanto de importância nós, pastores, teólogos, deveríamos ter ou dar ao uso do antigo no Novo Testamento? Eu creio, pastor Leandro, que é um assunto de grande relevância para os pastores, para que eles possam imitar o método dos
utilizado pelos apóstolos, guardadas as devidas proporções, porque quando eles interpretaram a Bíblia, eles eram também homens inspirados por Deus. Então, essa hermenêutica que é diferente da nossa hermenêutica, no sentido de que é uma hermenêutica intrabíblica, ou seja, quando olhamos para os 8 ou 9 escritores do Novo Testamento, aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Judas e o escritor de Hebreus, que a gente não sabe se foi Paulo ou se foi Clemente de Roma, Barnabé, Apolo, Lucas. Então, 8 ou 9 escritores. Então, eles trabalharam com um tipo de hermenêutica, de interpretação do Antigo Testamento, que é chamada de intrabíblica, porque é de dentro. Eles vão produzir o Novo Testamento, mas no Novo Testamento não é produzido como foi o Antigo, porque o Novo Testamento ele tem pelo menos aí 250 a 300 citações diretas do Antigo Testamento. Isso quer dizer que no Novo Testamento nós temos em torno de 352 versículos que são citações do Antigo Testamento. Fora as alusões, que é de 401 a 4.000 e mais de 4.000 alusões ao eco lá do Antigo Testamento. Então, nós temos dos 27 livros do Novo Testamento, somente Filemão, 1ª, 2ª e 3ª João, que não tem citações do Antigo Testamento. Só Filemão, 1ª, 2ª e 3ª João. Quando nós pegamos, aí citamos 3 dos 5 livros de João. Quando nós pegamos o Apocalipse e seus 22 capítulos, nós temos 331 alusões ou eco no Antigo Testamento. Não tem em Apocalipse uma citação direta do Antigo Testamento, mas tem 331 alusões. Depois nós vamos explicar essa diferença de alusões para as citações formais. Então, isso, o uso que esses apóstolos e escritores que não eram apóstolos, porque temos somente Mateus e João, Paulo e Pedro, que são apóstolos, né, dos escritores, mas esses, não somente eles, com os seus livros do Novo Testamento, mas há também discursos como de sermões do Senhor Jesus Cristo e discursos do Senhor Jesus Cristo em que ele cita o Antigo Testamento. Como também no livro de Atos nós temos discursos de Paulo, de Pedro, do primeiro mártir do cristianismo, de Estevão, que cita lá o Antigo Testamento. Então, não só as epístolas, mas também no livro histórico de Atos e nas narrativas, né, biográficas, nos evangelhos, nós temos citações do Antigo Testamento. Então, isso tem um valor muito grande, porque nós precisamos atentar como é que os escritores do Novo Testamento, ou aqueles que não escreveram, mas falaram alguma coisa por sermões ou ensinos que deram, e eles citaram o Antigo Testamento. Então, como eles citaram? Qual o método que eles utilizaram? Eles conservaram lá o sentido, o que é chamado de sensus uno, o sentido único. Quando a gente pensa assim nas profecias ou em citações do Antigo Testamento, conservou-se o sentido único do que estava sendo escrito, a questão cultural, a questão, o cenário, o ambiente daqueles que viveram naquela época, dentro de um contexto que nós temos toda a Bíblia sendo escrita num período de 1.600 anos. Então, essa distância entre o primeiro livro escrito lá, provavelmente por Jó, por Moisés, lá, o livro de Jó,
até nós chegarmos a João fechando o cânon no ano 96, 98 ou 100. Então, nós temos 1.600 anos para essa Bíblia completa ficar escrita. E do Antigo Testamento para o Novo, nós temos uma lacuna de 400 anos, o período interbíblico. Então, olhando para esse distanciamento cronológico, então há uns distanciamentos aí, cultural, cronológico, de contexto. Então, como é que nós vamos olhar para o Antigo Testamento e ver lá os escritos citados no Novo, principalmente as profecias, e como é que os escritores interpretaram? Então, isso é fundamental para o pastor, para a sua teologia e para o seu ensino na igreja. Perfeito, pastor. Pegando essa questão do contexto histórico, cultural, e aí talvez a gente já pode aprofundar essa questão. Como é que o contexto histórico-cultural do Novo Testamento, né, quando os autores eles citaram o Antigo Testamento, influenciou para que eles usassem os textos em um contexto diferente do deles, para que eles escrevessem ali. Então, como é que o contexto histórico do Antigo Testamento e do Novo Testamento influencia a forma como os escritores do Novo Testamento usaram o Antigo? Esse contexto histórico aí vai variar vamos ver lá na frente também aqui no podcast as escolas, né, que defendem como é que esses escritores utilizaram o texto lá do Antigo Testamento, porque alguns não querem nem saber de contexto, alguns pegam o texto e acham que os apóstolos pegaram o texto e deram um sentido novo ao texto, não considerando nem sequer o ambiente, as necessidades daquele público, e, de certa forma, esse tipo de visão passa a ser uma visão chamada de lectocêntrica, que ela está concentrada no leitor e não lá naquele escritor. Então, temos que ver direitinho como é que e aí os escritores assim o fizeram, e também até aqueles que citaram. Um exemplo que nós podemos dar é quando Jesus ele está prestes a ser traído por Judas, e ele cita o Salmo 41, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, se nós considerarmos o contexto, nós vamos perceber que Davi, escritor deste salmo, quando ele escreveu isto, ele não estava pensando que isto seria uma profecia. Jesus mais tarde iria usar. E aí a gente tem o que eu defendo, pastor Leandro, que é o método chamado referência plenior. Referência plenior. Ou seja, tem um significado único o texto lá do Antigo Testamento, mas ele pode ter mais de um referente. Nesse caso, ele tem. E o referente número 2, ele é pleno, porque ele é maior, ele é mais amplo. Não é um novo significado. Jesus não trouxe um novo significado. Davi, dentro do seu ambiente palaciano, ele é um rei que ele desabafa ali no salmo, né? O salmo é um hino, né? Então, ali naquele Salmo 41, ele está falando, ele não tem em mente Judas e Jesus, ele tem em mente ele, que é o rei. Exato. Ele está falando dele, até meu próprio amigo íntimo. O amigo íntimo provavelmente é Aitofel, que o trai em relação a Absalão. Então, que comia do meu pão, porque estava lá na casa dele, levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Aí Jesus pega esse texto e aplica a si. Ele está fazendo a interpretação do Antigo no Novo. E aí, esse uso do Antigo no Novo por Jesus aí,
nos traz a ideia de que teve lá um significado único. Qual o significado? O amigo do rei o trai. Qual o significado para Jesus? Mudou? Não. O amigo do rei, que é o Messias, o trai. Então levantou contra ele o calcanhar. Só que esse referencial, Aitofel, Judas, Davi e Jesus, os dois referenciais, aí no caso principalmente o contexto histórico de Jesus, da traição, do Calvário, da paixão, esse contexto ele é mais, vamos colocar assim, o significado é um, mas os subsignificados, o que nós podemos chamar de as significâncias, elas são, nesse caso aí, a segunda significância é plena, ela é maior, ela é mais completa, e aí também nós temos que considerar nesse processo de um distanciamento cultural e também cronológico, a gente tem, dentro desse contexto de 750 anos, de 1000 anos, de 1500 anos, de 560 anos, quando a gente pega esse contexto de tempo, de distanciamento de tempo, a gente tem que entender também que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem dois autores, vamos colocar assim, ela tem duas autorias. Ela tem uma autoria humana, e aí devemos considerar o ambiente, a história, a cultura, e tem também uma autoria divina. E dentro desse contexto, nós não podemos deixar passar despercebida a revelação progressiva. Então, a profecia está progredindo e tudo vai culminar em Jesus Cristo, tanto na primeira vida quanto na segunda. Então, ele é um tema central da Bíblia. E citamos um exemplo aí, foi esse caso, mas também no próprio ministério de Jesus, e ele usa em Mateus 13:35, o Salmo 78 de Asaf. Então, no Salmo 78:2 de Asaf diz: abrirei os meus lábios em parábolas. E aí Jesus pega isso e aplica assim. Asaf, ele está mostrando que ele, na composição dos salmos, é um dos salmistas, ele vai usar parábolas. Mas Jesus, a dimensão é muito maior, porque Jesus Cristo vai trabalhar como ninguém, ele vai trabalhar com o seu ministério é norteado em suas mensagens de parábolas. E aí ele aplica assim, então, o significado é um só, abrirei meus lábios em parábola, mas os referentes são diferentes. Um é Asaf, e Asaf, ninguém vai pensar que Asaf tinha em mente Jesus vai usar o meu salmo. E ele está ali pensando em Jesus Cristo. Mesmo os salmos messiânicos, o que o salmista compôs, ele não tinha essa compreensão de que aquilo ali tinha referência a Jesus Cristo. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Isaías 7,14, agora nessa questão do Natal, né, do nascimento do Emanuel. Então, essa virgem que concebeu Emanuel, quando Isaías fala isso, ele tem uma relação também com ele, com a família dele, com o ambiente familiar dele, com o cenário ali cultural de Israel, com o cenário político, com o cenário social. Isso tudo está lá dentro. Mas, quando Mateus pega isto e faz a colocação aplicando a Jesus Cristo, aí ele diz o que diz o profeta Isaías. E aí ele coloca lá, nós não vamos ter em mente que Isaías está tratando ele pode estar projetando ali o Messias para si, o Messias pode, mas ele nunca tem em mente que essa virgem é Maria e esse Cristo é Jesus de Nazaré. Ele não tem em mente, e até quando a gente chega também no capítulo 8 de Atos, e Filipe vai conversar com o eunuco, perguntando se ele entende. É uma questão hermenêutica também, né? Entendes o que lês? E ele está lendo o capítulo 53 de Isaías, e a pergunta é, ele está falando dele ou de outro?
E Felipe tem condições melhor, essa pergunta sua, que eu fecho aqui, Felipe tem condições melhor de interpretar o texto e dizer, olha, Isaías está fazendo referência a Jesus de Nazaré, que esteve aqui entre nós há poucos dias e foi crucificado e tal, e ele se converte e vai ser uma bênção lá para a Etiópia. Sim. Mas o evangelho vai chegar lá, mas a gente não tem em mente ali que quando Isaías está falando do servo sofredor. É bem possível que quando Isaías escreveu isso, ele está retratando Israel, mas o texto em si, é claro que ele tem em mente também, eu acredito, que o texto tem relação com o Messias, mas ele não sabe que esse Messias é o Jesus que Filipe sabia que era. Perfeito. Isso aí, o progresso da revelação é que vai ajustar nessa interpretação. Perfeito, vai ajudar na interpretação, né, pastor? O senhor falou sobre o referente, né, vários referentes, o mesmo significado, e aí o senhor trouxe exemplos como, por exemplo, Davi, Jesus, né, Judas, né, Aitofel, e aí eu entro naquela questão das diferenças. A gente poderia dizer que Aitofel, o Judas é um tipo de Aitofel, que Jesus é um tipo de Davi, e aí entra as questões de tipologia, como é que o Antigo Testamento ele prefigura, vamos dizer assim, as profecias relacionadas à vinda de Jesus, ou o que aconteceu com Jesus. Nós podemos dizer que há tipos de Jesus, há tipos de outras pessoas, de outros personagens, ou é apenas um referente diferente daquele que foi colocado ou que está lá no Antigo Testamento? A tipologia bíblica ela é fundamental para a hermenêutica. Então, a tipologia é importante. Quando nós pensamos em tipos no Antigo Testamento, isso é projetado para os antítipos no Novo Testamento. E Cristo é esse principal antítipo. O senhor colocou aí Aitofel, Judas, no comportamento de traição dele, ele passa a ser um tipo de Judas, e Judas passa a ser um antítipo de Aitofel. Mas no campo maior, Cristo, ele não é só antítipo de pessoas, ele é antítipo também de utensílios, e lá do tabernáculo, ele é antítipo também de animais, Então, quando você pega isto, fica bem interessante, aí você pegar o João Batista chegando lá no Jordão e apontando para Jesus e dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você lá no capítulo 12 de Êxodo, e você tem 250 mil cordeiros sendo mortos, e para salvar mais de 3 milhões de judeus que vão peregrinar ali, passar o Mar Vermelho e ser com o braço forte e Deus tirá-los de lá. Então, o modo como Deus mandou que selecionasse o cordeirinho de 1 ano, sem mancha nenhuma, tudo isso para tipificar um antítipo que é aquela base maior. E aí você tem Jesus Cristo como cordeiro, mas você tem também alguns cristos no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Ciro, que é chamado de Cristo, porque a palavra Cristo é ungido. E ali Ciro é chamado por Isaías de ungido. Então nós temos um homem que a gente nem tem certeza que está no céu, né? E aí a gente tem o Ciro sendo olhado como, inclusive, citado por Isaías, sem nem Isaías conhecê-lo, né? Aí os liberais, os modernistas, acham um absurdo e querem colocar 2 ou 3 Isaías como escritores, porque a corrente maior é de 2 Isaías, capítulo 1 até o capítulo 39 é um Isaías, capítulo 40 até o 66 é outro Isaías, por causa de Ciro. Ciro é um dado
para eles sustentarem que não existe não é possível Isaías ter profetizado, porque essa questão da vidência, eles não aceitam. Então, quando você tem, e aí você vai olhar para o uso do Novo Testamento, do Antigo no Novo, em João 12, quando o apóstolo João descreve lá o capítulo 6 de Isaías, mas antes do 6 ele cita o 53. Aí ele diz lá, para que se cumprisse o que foi dito, capítulo 12, de 36, capítulo 12 de João, de 36 a 42, mais ou menos. Aí ele chega lá e diz, isto se foi dito para que se cumprisse isso ocorreu para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação citou Isaías 53, mas é interessante que ele diz, o mesmo Isaías disse também isto. Aí ele vai citar o capítulo 6, que é a visão que Isaías tem do Senhor dos Exércitos. E ali ele diz, quando Isaías falou isso, estava fazendo referência à sua glória, estava falando dele, de Jesus Cristo. Então, Isaías, quando falou isso, estava falando da glória de Jesus Cristo. Agora, a pergunta é, Isaías sabia que era o Jesus de Nazaré? Não, mas ele sabia que era o Senhor dos Exércitos ali, em sua glória. Agora, no progresso da revelação, nós temos agora João usando o Antigo no Novo, e ele usando 2 versículos, ou 2 capítulos, 53 e capítulo 6, e ele fazendo essa junção. E veja a importância que o senhor perguntou, a relevância do uso do Antigo no Novo, que com esse texto, usando o Antigo no Novo, citando João, que estava usando o Antigo no Novo, nós conseguimos desmascarar os liberais, mostrando que era o mesmo Isaías, era o Isaías que estava ali, não tinha 2 escritores, não tinham 3 escritores, era o mesmo Isaías que estava ali. Então, são essas as questões que nos levam a perceber a importância das profecias, dos relatos sobre o Messias, e que os tipos, a tipologia bíblica, ela é importante quando a gente vai para o livro de Hebreus, que vai trazer a questão dos sacrifícios, e vai mostrar que depois, falar do sacerdócio levítico, e mostrar que o sacerdócio de Judá é superior ao sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio de Cristo, Cristo como sacerdote da tribo de Judá, esse sacerdócio de Cristo, ele é um antítipo do sacerdócio levítico, mas ele ganha uma dimensão maior. Os touros, os bodes que eram sacrificados, e que isto só era uma comemoração de pecados, e que, de certa forma, podia até cobrir pecados, como no propiciatório, mas Cristo, ele tira o pecado, então ele é superior. Aí você vai pegar o propiciatório, que é um tipo de Cristo, e ele faz a propiciação, o sacrifício, que é o próprio Cristo, Cordeiro, então ele é diferente, porque ele não oferece sacrifício por si, como sumo sacerdote, mas ele oferece a si mesmo como oblação pelo pecado. Então, essa questão dos tipos se cumprindo em Cristo como um antítipo é coisa maravilhosa. Agora, temos que ter um cuidado para também não ver Cristo até nas hastes do Santo dos Santos. Então, ver Cristo em tudo que é canto não é coisa boa. Exatamente. Mas quando Donald Tanner ele faz uma análise de Cristo para o Antigo Testamento, eu fecho com isso, a questão tipológica, e que ele vai lá e diz Cristo, de Gênesis a Malaquias, nós temos o primeiro P em relação a Cristo, Cristo profetizado. Desde lá, a semente da mulher é Gênesis 3,15, o proto-evangelho, essa semente que Eva pensou que era Caim, e depois ela foi, aí nós vamos ver a semente, existe sim, claro que a semente da mulher é a humanidade, né? Sim. O primeiro Adão é semente da mulher também, no sentido dos seus filhos, os filhos de Adão, mas quando a gente vai para Cristo, que é o segundo Adão, ele cumpre essa profecia. Aí temos o primeiro P, Cristo profetizado.
o Emanuel, Deus conosco. Mas quando a gente vai para os evangelhos, nós temos o segundo P, Cristo presente. Aí é o Cristo Emanuel, é o Deus conosco. E aí quando vai para Atos, o livro histórico da igreja, nos 28 capítulos nós temos o Cristo proclamado. E aí nós vamos para as epístolas, Cristo possuído, de Romanos a Judas. Cristo possuído no sentido de que as epístolas procuram dar consciência do mistério que esteve oculto. E ele é Cristo em nós, esperança da glória. E aí nós vamos para Apocalipse, nós temos o Cristo preeminente. Quando você tem o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, o leão de Judá, nós temos o Cordeiro, nós temos inúmeras titulações para Cristo na sua exaltação como preeminência. Então, aí cuidado, porque até em métodos as pessoas acabam pegando a cristologia e colocando muito acima da doxologia, porque a doxologia é o mito da história e não a cristologia. A cristologia, ela resulta na felicidade do homem, a redenção do homem, mas a doxologia, ela implica a glória de Deus. Então, a própria obra de Cristo, que é uma mão, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus, isso tudo está dentro da glória de Deus. E aí é a glória de Deus que faz girar as rodas da história. Isso lá no final, vamos ver. Perfeito, pastor, perfeito, muito bem. Agora eu quero falar, pastor, sobre as diferenças entre citações diretas, alusões. Eu não sei se entra ecos aí, se eco é diferente de alusão, mas, por exemplo, nós temos vários exemplos de os evangelistas dizendo, e para se cumprir isso que Isaías falou, e aí traz a citação ali. O próprio Jesus, ele traz citações do Antigo Testamento, inclusive quando ele é tentado ali no deserto, né? Ele traz citações, nós vemos Paulo trazendo citações. Então, qual é a diferença, portanto, das citações diretas e das alusões? E aí o senhor pode até trazer alguns exemplos, né, dessas diferenças. Por que essa citação aqui é diferente dessa? Como é que essa citação aqui ela está inserida dentro desse contexto aqui? Como, por exemplo, nós temos Jesus falando para Satanás que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí ele está citando lá Deuteronômio, quando o povo está reclamando de fome, e aí vem o maná, e Moisés diz, esse é o pão que Deus mandou para vocês, mas entendam isso, nem só de pão verá o homem. Então, e aí eu quero talvez trazer um ponto, não está na pauta, mas é uma citação, eu não sei, agora eu não lembro se é direta ou não, mas eu acho que é direta, quando Judas cita Enoque. É óbvio que Enoque não está no cânon, é um livro histórico, mas ainda assim ele é citado lá em Judas. E aí a gente pode deixar essa última questão para quando terminar a resposta, mas qual é a diferença então da citação direta para a alusão? O senhor já nos ajudou aí quando citou a tentação de Cristo. Na tentação de Cristo, o Satanás usou a citação direta do Salmo 91:11 e Cristo usou citações diretas do Antigo Testamento. Deuteronômio, ele usou 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 8. Os versículos não precisam ser completos. Sim. Então, as citações de Jesus, nenhuma delas foi o texto completo. Então, a citação direta, ela é precedida, e aí o Senhor nos ajuda com a tentação de Cristo, é precedida com está escrito. Aí a citação direta, está escrito, pelo que diz. Assim diz o Senhor pela boca do profeta Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí geralmente aí os vamos dizer assim, os que têm mais ibope no Novo Testamento são Isaías, Daniel, Joel, Oséias,
E Salmos. Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento, e o Salmo 110, versículo 1, Sim. é citado pelo menos 8 vezes Disse entre o os Senhor, evangelhos meu Senhor. E a carta aos Hebreus. Então, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos seus pés. É citação direta, aquela citação que quando a gente, hoje, claro que é diferente do tempo de Cristo e do tempo dos apóstolos, e hoje quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente usa citações diretas, a ABNT determina lá citações diretas e indiretas. Então, no Novo Testamento também, claro que não é nesse rigor acadêmico, mas no Novo Testamento nós temos citações ipsis literis, diretas mesmo, e o uso do Antigo Testamento vai, assim, a gente tem aqui a Septuaginta, que é diferente da Bíblia do Antigo Testamento, do hebraico. Tem 3 versões, pelo menos, que se usa lá. Os escritores do Novo Testamento usaram a Bíblia hebraica, que é a palavra de Deus, a Septuaginta, que é uma versão, e usou aramaico. É a versão aramaica. Então, a Septuaginta, ela não é a palavra de Deus. Ela é uma versão, ela tem alguns problemas, mas os apóstolos utilizaram, mas eu vou chegar lá, né, na sua pergunta. Agora a gente tem que pensar nas alusões, que são bem ligadas ao eco, né? Eco, alusão, eco. E aí a gente pode citar como exemplo, a alusão não é uma citação direta. Você pega, por exemplo, uma alusão que a gente pode dar, o pastor pediu um exemplo, é Romanos 5, 14 a 18. Romanos 5, 14 a 18, a gente pode até dar uma lida, que é um texto pequeno, nós podemos ler. Então, Romanos 5, de 14 a 18. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Quando você lê isso aqui, é uma alusão. Vem logo em sua mente, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. Perfeito. Vem lá a ordem de Deus, vem lá a desobediência. A ofensa foi o quê? Foi a desobediência em comer do fruto. Então, aqui nós não temos uma citação direta. Temos uma alusão. Isso aí é uma alusão. E aí vem logo em sua mente Gênesis 2, 3. Quando você pega 1 Coríntios, aí eu não vou ler, capítulo 10, de 1 a 15, ali você tem Paulo fazendo alusões a Êxodo 32, a Números, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 21 e capítulo 25. Tem isso aí, 4 capítulos de Números e 1 capítulo de Êxodo. Aí você lê lá 1 Coríntios 10, de 1 a 15. Tem citação direta ali? Não tem. Ali nós temos alusões. E quando você pega Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, 21 a 31, e aí ali você tem uma referência a Gênesis 16, quando você tem uma alegoria de Agar, sobre Agar e Sara. Aquela alegoria, quando a gente lê o texto, vem logo em nossa mente Gênesis 16. Isso aí é uma alusão. E o que nós podemos ver que dentro desse contexto pode entrar perfeitamente
a gente pega, por exemplo, Apocalipse, que é cheio, eu falei 331 alusões. Aí você pega capítulo 12 de Apocalipse, e você olha para lá, e vê aquela mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, e aí alguém diz que é Maria, outro diz que é a igreja, os aliancistas dizem, a igreja. Mas quando a gente pega aquilo ali, não tem uma citação do Antigo Testamento, mas quando você vai para o sonho de José, capítulo 37 de Gênesis, e lá José conta o sonho para os irmãos, e daqui a pouco vai contar para o pai, e ele conta lá que o sol, a lua e 11 estrelas estavam no sonho se prostrando diante dele. Aí vai Jacó, interpreta o sonho. Jacó disse, virei eu, o sol, e tua mãe, a lua, e 11 estrelas, teus irmãos, ele é a 12ª estrela. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 12, aí a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A gente vai para o val de Jaboque, vai para a luta de Jacó com o anjo do Senhor, vai para o nome de Jacó sendo mudado para Israel, aí a gente identifica por aquela alusão, por aquele eco, parece-nos que o texto está dizendo que é Israel aqui. Aí daqui a pouco a gente vai para o capítulo 3 de Gênesis e entende que tem uma serpente que é astuta mais que todas as alimárias do campo, e a gente consegue ver que aquela serpente é estranha porque ela fala, ela começa a conversar. E como é que você sabe que é Satanás? Aí o progresso da revelação. Mas tem uma alusão. Capítulo 12, Satanás e seus anjos brigam com Miguel e os seus anjos. E ali diz a antiga serpente. Então, ali que a gente vai descobrir, chamou de Satanás, diz que é o dragão, que é a antiga serpente. Aí a gente pega aquilo ali, a alusão. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 5, e aí aquele ninguém era digno de abrir o livro. Aí, de repente, aparece o cordeiro, e é dito que, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí, o que é que a gente faz? Capítulo 49 de Gênesis. Jacó abençoando seus filhos. Ele vai dizer lá, Judá é leãozinho junto do caminho. E fala de Siló. Siló, a gente vai analisar historicamente, Cristo. Leão da tribo de Judá, casou ali, alusão a capítulo 49. Raiz de Davi, a gente vai para Isaías 11. Brota lá um rebento de Jessé, raiz de Davi, e estará sobre ele o espírito de sabedoria, de entendimento, os 7 espíritos, está lá. Aí a gente vai fazendo alusão com o Apocalipse. Então, vai puxando Apocalipse, fazendo alusão. Apocalipse, Gênesis 49, Isaías 11. Então, a gente vai fazendo alusões. Isso é alusão, porque a gente não tem um texto dizendo isso aqui é o que está escrito tal. E assim nós vemos. Quando, pastor, agora finalizando, quando a gente tem citações de livros, mesmo que sejam apócrifos, na Bíblia, ou citação até de poemas de capítulo 17, Paulo pregando aos epicuristas, estoicos no Areópago, e de repente ele cita dois poemas ou dizendo quase a mesma coisa, mas referindo-se a 2 poetas, Aratus e a Cleantes. E aí ele cita lá os 2 poetas, e diz lá, como um dos vossos poetas dizem, somos também sua geração. Aí é uma citação direta de um poema, mas não é da Bíblia. Quer dizer que lá era inspirado lá quando o poeta... O poeta tem inspiração natural, mas ele não tem a inspiração sobrenatural do Espírito Santo. O autor da Bíblia não é Jesus Cristo e não é o Pai. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E aí a gente até entende melhor para compreender a questão de inspiração. Quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios 7, essas coisas diz o Senhor. Digo não eu, mas o Senhor. Em outro momento ele diz
Sou eu que estou dizendo, não é o Senhor. Aí alguém pensa, isso aqui não é inspirado? Não é só você entender que aquele Senhor não é o Espírito Santo. Se você entender que Jesus Cristo não escreveu a Bíblia, o máximo que ele escreveu foi no chão, lá no capítulo 8 de João, ou mandou, ditou as 7 cartas, lá de Apocalipse, capítulo 2 e 3, a Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aí ele citou. Então, quando você pega isso aí, aí ele lá fala, quer dizer, você entende que aquilo ali é a opinião de Paulo, mas é inspirada. Exato. As palavras de Satanás em Gênesis 3, elas são a palavra de Deus. Não é como os liberais falam, ou os neortodoxos, seguidores de Karl Barth, né? Que a Bíblia contém a palavra de Deus, então aqui é a palavra do diabo. É a palavra do diabo, porque é um registro histórico. Mas, dentro do contexto, é a palavra de Deus narrando o registro histórico. E aí, quando você vai para Paulo falando, citando, e também ele cita o Epamínides, lá em Tito, 1,13, quando ele diz os cretenses são bestas feras, é Epamínides. Ou quando ele cita Menander, lá em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso, você hoje cita aqui a palavra de Deus diz, as más conversações, mas antes de estar na palavra, estava lá escrito por Menander. Aí quando você pega o livro da Ascensão de Moisés, que é o livro apócrifo, e pega Judas lá falando sobre a disputa pelo corpo de Moisés, quando vem para o texto, isso aí é o que, pastor? É citação direta? Não. É uma citação direta de um texto que não é do Antigo Testamento. Não é o uso do Antigo no Novo. É uma citação do livro apócrifo, A Ascensão de Moisés, mas é um fato. O livro apócrifo não é livro falso. É livro escondido. Então, pode ter relatos. Como a festa da dedicação, Jesus participou dela, e está em Macabeus. Foi lá que primeiro começou. Então, quando você pega o livro, por exemplo, de Enoque, que trabalha lá, que traz a citação em Judas também, então tem o livro da Ascensão de Moisés, que é apócrifo, tem o livro de Enoque, que é apócrifo, e está lá, e Enoque falou, o sétimo depois de Adão, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ele está usando aqui o Antigo no Novo? Não, ele não está usando o Antigo no Novo. Ele está fazendo uma citação direta de um texto não bíblico. Mas na hora que essa citação veio para Judas, é a palavra de Deus. Então tem. Agora tem, pastor, também, rapidamente, citações que não tem no Antigo Testamento, e alguns criticam Paulo de ter feito manipulação ou charlatanice, quando Paulo diz, por exemplo, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ele está dizendo pelo que diz, que é geralmente a citação direta, mas você vai no Antigo Testamento todo e não acha. Mas tem possibilidades. Esse que Paulo aí não estava com a cópia da Bíblia na mão, ele não estava com a cópia do texto bíblico na mão, ele citou de memória. E na hora que ele citou de memória, parece que ele citou Isaías 26, versículo, parece-me que é o Isaías 26, 29, que fala, ou 19, que fala assim, que fala do... É bom a gente ler, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Isaías 26, aí, ele parece estar citando 26, 19. Diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Aí o senhor vai para Isaías 60, e em Isaías 60, nós lemos verso 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quer dizer, isso aqui, juntando com Isaías 26, pode dar, desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo se esclarecerá. E tem outro texto de 2 Coríntios
2:9, 1 Coríntios 2:9, que diz as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e diz assim, como também está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que os olhos... Aí, a gente vai para Isaías 52:15, aí fala de algo relacionado com isso. Aí você vai para Isaías 64, versículo 4, que diz, né? Desde a antiguidade não se ouviu e com os olhos não foram vistas, o Deus que trabalha para o bem daqueles que o esperam. Quando você faz essa relação com Isaías 52:15 e com Isaías 64, 4, dá 1 Coríntios 2:9. Então, o que a gente deduz? Paulo não foi desonesto, Paulo não usou de charlatanice, Paulo citou de memória, juntando, linkando 2 textos, e aí deu nisso aí, parecendo que é uma citação direta, uso do Antigo no Novo, sim, mas tem essas questões que a gente precisa trabalhar para entender melhor. Perfeito, pastor, perfeito. Eu lembro que na minha disciplina de inspiração, de Bíblia, né, de bibliologia, uma das questões que eram levantadas eram sobre essas citações que vinham de outras fontes que não eram bíblicas, né, como por exemplo essa de Judas, quando ele fala de Enoque. E a pergunta que sempre se levanta ou levantava naquela época é: isso aqui está inspirado? O que Judas colocou aqui é inspirado? O livro de Enoque, portanto, é inspirado? Não, o livro de Enoque não é inspirado, por isso que não faz parte do cânon, mas no momento em que Judas escreveu aquilo ali, se tornou inspirado, porque Deus estava fazendo com que ele escrevesse junto no seu escrito. Então, aquilo ali, aquela parte de Enoque, que está ali em Judas, sim, é inspirado, porque Deus fez com que Judas escrevesse naquele momento. E aí, talvez um estudo mais acurado acerca dessas coisas, né, nos ajudam a ter essa percepção melhor. Não é uma citação direta do Antigo, não é um uso do Antigo do Novo, mas o autor se utilizou de fontes extra-bíblicas para compor o seu escrito ali, inspirado, obviamente, movido pelo Espírito, como diz 1 Pedro. E aí, uma outra questão, pastor, talvez, seria a questão das profecias, né, Como é que as profecias do Antigo Testamento elas encontram lugar no Novo, quando os autores citam, por exemplo, Pedro citando, se eu não me engano, Joel, ali na sua pregação, onde mais de 3.000 são convertidos. Joel ou Oséias, agora eu não lembro. Mas ele cita, né, as profecias que foram ditas no Antigo. E aí, só que o contexto talvez é diferente, e talvez o senhor possa falar um pouco melhor, né, porque escreveu um livro sobre a questão da escatologia, sobre a questão do dispensacionalismo revisado, né, que alguns, por exemplo, os progressistas acreditam que ali está se cumprindo coisas que é para Israel, mas está se cumprindo ali na igreja. Então, eu queria dissertar um pouco sobre isso junto com o senhor, de como as profecias encontram lugar no Novo Testamento a partir das citações que os seus autores deram. É bem interessante. Acho que aí o senhor vai ter que fazer um podcast sobre dispensacionalismo revisado e progressivo. É muita coisa. Mas a sua citação exemplificando é bem interessante, porque Atos 2 dá muito o que falar. Então, em Atos 2, nós temos o primeiro sermão que o apóstolo Pedro trouxe, e, como resultado, a igreja cresce de 120 para mais de 3.000 pessoas, porque quase 3.000 se converteram com a pregação de Pedro. E ele utiliza, pastor Leandro, 5 textos do Antigo Testamento nesse discurso. Não somente Joel 2, mas ele usa também Salmos 16, 89, 110 e 132. Ele fecha com o Salmo 110. E ali ele é até interessante também, porque quando a gente fala na gramática,
há também trocas de palavras. Por exemplo, João lá, o Batista, quando ele é perguntado quem ele é, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Só que no texto de Isaías diz, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Lá não tem eu sou a voz. Mas por conta do contexto dele, ele estava sendo indagado, ele pegou o texto que diz voz do que clama, e ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Esse texto de Joel, ele lá diz, e acontecerá depois. Usa-se essa palavra, esse vocábulo, depois, no hebraico. E quando você vem para Pedro, Pedro usa, e acontecerá nos últimos dias. Ele já troca depois por nos últimos dias, porque ali, os últimos dias, que é a consumação, ela começa no nascimento de Cristo. Então, quando é que estamos, alguém às vezes pergunta, estamos nos últimos dias? Os últimos dias começaram lá no nascimento de Cristo. A consumação dos séculos começou ali, Hebreus 9, verso 26, que fala sobre isso. Então, os aliancistas e os dispensacionalistas progressivos, eles estão bem próximos. Os aliancistas dizem que ali se cumpriu Joel 2. Os dispensacionalistas progressivos dizem que ali se cumpriu Joel 2, usando uma tensão, que é hermenêutica também, já e ainda não. Então, aí eles pegam, porque o aliancista vai dizer, as profecias para Israel todas se cumprem no novo Israel de Deus, que é a igreja, como o senhor pontuou no início. Mas o dispensacionalista progressivo diz, elas se cumprem parcialmente, elas se cumprem no já, mas ainda há o ainda não, que é a questão mais plena lá na frente. Nós discordamos disso. Nós acreditamos que as profecias para Israel são para Israel. Um método histórico-gramatical de interpretação, o aliancista usa o método idealista, o canônico, o dispensacionalista clássico e o dispensacionalista revisado usam o método histórico-gramatical consistente, e o dispensacionalista progressivo usa o método chamado de hermenêutica complementar. Então, eles usam esse tipo de hermenêutica. Nós não acreditamos, irmão pastor Leandro, que ali se cumpre Atos 2, porque Pedro não disse que se cumpre. Ele disse, isto é o que foi dito, pensando, porque a nova aliança, ela não é inaugurada na igreja. Então, porque nós temos em torno aí de 12 a 14 promessas da nova aliança. E a gente só enxerga da nova aliança na igreja hoje aspectos da nova aliança e não inauguração da nova aliança. Então, a gente desfruta de aspectos, e bem poucos. Um aspecto, a mudança de coração. Um aspecto número 2, o arrependimento com o perdão. E o aspecto principal, número 3, a habitação do Espírito Santo em nós. Esses são aspectos. Quando Pedro disse, eu prefiro dizer, pastor, que ao invés de haver ali um cumprimento da profecia do Antigo Testamento, ali no Novo, na fala de Pedro, ali nós encontramos uma aplicação de Joel 2, uma implicação de Joel 2, porque só é olhar a profecia de Joel. E o que Pedro até diz ali, em algum momento em Atos 2, a lua foi convertida em sangue, houve fogo, fumaça e vapor. Então, essas questões do que nós vemos ali, o sol se escureceu, caiu alguma estrela do céu, sol se escurecer, a lua convertida em sangue, as estrelas caírem do céu, está em outro lugar. Está lá em Mateus 24, já está fazendo referência ao Armagedon, Exato. A segunda vinda de Cristo. Então, e ali sim nós vamos ter a inauguração da nova aliança, porque Deus já começa a derramar o seu Espírito, vossos filhos, vossos velhos, vossas crianças terão visões, terão sonhos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todo aquele ali tem uma dimensão gentílica também, mas tem uma dimensão
para o derramamento sobre toda a carne, é toda a carne de Israel. Agora, tudo que invocar o nome do Senhor. Então, essas questões das profecias é um leque muito grande, mas para a gente dizer, por exemplo, o dispensacionalista progressivo e o aliancista já acredita, baseado em Atos 2, a base dele, hermenêutica, que Jesus está assentado no trono de Davi. E a promessa de Gabriel lá em Lucas, no Natal, né? A Maria, a promessa de que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí, quando diz o Salmo 110, só que quando diz ali, Pedro diz assim: saiba-se isto, toda a casa de Israel. Este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor ao lado direito de Deus. Trono do Pai. Cristo no retorno dele. Trono de Davi, porque Jesus tem 2 pais. Por isso que os fariseus, hermenêutica, pastor. Lá em hermenêutica, capítulo 2 de Mateus. Aí vai lá os fariseus, saduceus, a turma toda em cima de Jesus. Aí vem lá. Saduceus, o caso inusitado lá da mulher que tem 7 maridos. De quem vai ser quem ela vai ser esposa nos últimos dias. Não acreditava na ressurreição. Uhum. Aí, na pergunta, Jesus rebate com a hermenêutica, usando uma alusão. Interessante. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma alusão, não é uma citação direta. Ele cita o Antigo Testamento, não está escrito lá, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele nem fala, não está escrito lá, né? Mas ele traz ali uma alusão. Claro. Aí vem o caso do tributo para César. Aí agora já são os fariseus, é lícito dar tributo a César e tal. Depois vem o doutor da lei, qual é o maior de todos os mandamentos? Tudo pergunta para Jesus. Exato. Jesus respondeu todas, agora ele disse, agora é minha vez. Vou perguntar a vocês. De quem é? O Cristo é filho de quem? Aí eles disseram, de Davi. Aí Jesus disse, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de pai? Ou, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? Aí cita o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O Salmo é de Davi. E como é que Davi chama? Ao pai. Ele, ao invés ele é o pai, e ele chama Jesus de Senhor. Aí ele tapou a boca de todos eles. Diz ali o texto, daquela hora em diante, ninguém ousava lhe perguntar nada. Se perguntasse para o pastor Leandro e para mim, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta seria, quando ele disse isso, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, ele estava falando com o Senhor. Porque é Jeová falando com Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aí, assenta-te à minha direita. Quando Jesus se sentou do lado direito do Pai, ele se tornou, vamos colocar assim, Senhor, no sentido de que aquele trono do lado direito do Pai é o trono de Deus. Quem se assenta ali é Deus. Só Deus pode sentar. Então não é o trono de Davi, porque o trono de Davi, Leandro pode sentar, Evaldo pode sentar, e Pedro citou o texto. Porque lá no Salmo 132 diz que se os teus filhos também guardarem a minha aliança, eles vão se assentar no trono. Então nós vamos nos assentar. Aí quando Jesus... aí nós responderíamos, como homem, ele é descendência de Davi. Como Deus, ele tem um pai que o colocou ao seu lado direito, e ainda disse assim, estou te colocando aqui até que os teus inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. Aí Hebreus 12 vai dizer, ele está lá aguardando. Então, se ele está aguardando, ele não está no trono de Davi, ele está esperando até que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E os primeiros inimigos a serem postos debaixo dos seus pés são a besta, o falso profeta e o exército dele em Apocalipse 19, de 11 a 21.
a partir dali ele vai reinar 1000 anos, porque lá em 1 Coríntios 15 diz, convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último é a morte. Então aí ele vai estar lá reinando. E aí, irmão pastor Leandro, o que derruba mesmo essa hermenêutica do dispensacionalismo progressivo e dos aliancistas, mais de pau, o que bate assim, ó, é Apocalipse 3, versículo 10. 21, 3, 21, Igreja de Laodiceia. Aí ele fala assim, ele diz assim, o que vencer, olha bem, o que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Então ele está falando de 2 tronos. Ele diz, eu venci, ele venceu a morte e se assentou no trono do seu pai, ali ele é Senhor. Por isso que os fariseus não souberam responder, disse, o Senhor é o meu Senhor. Agora ele disse, o que vencer, serão todos os crentes, né? Ele diz, o que vencer da igreja, ele diz, o que vencer, também se assentará comigo no meu trono. Então tem 2 tronos. No trono do Pai, só ele se assenta, mas no trono dele, o que vencer vai se assentar. Então é diferente. O trono do Senhor, ele está há 2000 anos, é chamado de trono da graça, e lá ele é sumo sacerdote, Salmo 110:4, segunda ordem de Melquisedeque, ele está lá sentado. Agora, o outro trono é o trono da igreja, que é o trono de Davi, é o trono também da igreja, porque Paulo diz, não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Então nós vamos nos assentar no trono, como igreja, para governar o mundo. A igreja será rainha e ele rei. E aí, Paulo diz também aos apóstolos, vocês também, Paulo não, Jesus fala aos apóstolos, que lá em Mateus 19, 27, 28, ele diz, Pedro pergunta, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Aí Jesus diz, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentara no seu trono, no trono de sua glória, que é o trono de Davi, na regeneração da terra, milênio, aí ele diz, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Moral da história? Tem Israel e tem o mundo no milênio. Quem vai governar Israel? Os 12 apóstolos. Claro, Matias está aqui. Paulo não está não. Paulo tá não. E agora aqui, eu gosto de Paulo, mas ele não está aqui não. E o mundo, quem governa é a igreja. Então está bem claro, irmãos. Então eles fazem confusão. O aliancista diz, Jesus já está no trono de Davi e o milênio é espiritual, por isso eles são amilenistas. Sim. E já tem 2000 anos a fazer que Jesus está reinando o milênio, que é só 1000 anos. E os dispensacionalistas progressivos dizem, ele está reinando no trono de Davi já, mas depois ele vai... Ainda não. Ainda não. Então tem o celeste, só que o trono de Davi nunca foi celeste, nunca foi espiritual. O trono de Davi é material. O trono do Pai é que é espiritual. É isso, pastor. Desculpa a demora. Não, foi fantástico, foi fantástico. Até para fazer... Eu não sei se os nossos irmãos progressistas, eles entendem também toda essa complexidade da questão da nova aliança, do trono de Davi, mas assim, falo como alguém que não tem tanta experiência, jovem ainda, eu diria. Mas os textos são claros, né? Os textos que tu lê, eles são muito claros, né? Tanto quanto a da nova aliança, quanto as profecias de que o Senhor vai sentar no trono de Davi, e são claros. Eu só não consigo entender como é que eles pendem para essas outras questões mais espirituais da coisa. Talvez, obviamente, há 2 textos que eu sei que eles usam, de quando Jesus está sendo interrogado, eu não lembro se é por Herodes ou por Pilatos, dizendo que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele é espiritual, e também quando Jesus diz que o reino já está entre o povo, quando perguntam para ele, não, o reino já está aqui, está no coração de vocês. Então, eles usam esses textos, mas eu entendo que aqueles textos não se aplicam à questão do reino em si, do reino que a gente entende que é algo terreno, não é algo espiritual. E se a gente for pensar também nessas questões, quando Jesus ele fala sobre o reino para os discípulos, para os apóstolos, ele não fala numa questão espiritual, não.
Tanto é que os discípulos eles têm uma expectativa de um reino terrestre, de um reino onde o Messias vai reinar. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, antes de Jesus ser assunto ao céu, eles têm a expectativa, é agora que o Senhor vai trazer o reino? E Jesus já havia falado acerca de que o reino dele não era desse mundo, mas eles tinham a expectativa de que o reino era terrestre. E aí Jesus diz, não compete vocês saberem o tempo, nem a hora em que isso vai ser instalado. Vocês precisam só pregar o reino e vão, sejam testemunhas e façam o que tem que fazer. O reino vai vir quando tiver que vir. E isso, eu acredito que os textos são claros como a água, para se fazer uma hermenêutica tão assim, espiritualizar textos que não precisam disso. Mas então, pastor, vamos caminhar para o final, vamos... O senhor pastor, só aí pegando, o senhor disse não sabe, porque o que nos estimula a pensar assim, principalmente os progressivos, eu fiz um livro, esse livro o pastor está recebendo aí em breve. Sim. Ele tem quase 600 páginas. É o Manual Bíblico das Escatologias. Se alguém quiser adquirir, é só entrar em contato comigo. Depois o pastor põe no chat o nosso telefone e tal, contato, e nós mandaremos. O valor é R$80 e mais R$20 de correio dá R$100, mas esse livro, ele dá uma resposta. Ele mostra, por exemplo, que tem um capítulo sobre o academicismo. Então, o academicismo provoca isso, porque muitos acham que os aliancistas estão no topo da pirâmide, e hoje em dia muitos estão querendo fazer doutorado, e não, nada contra, mas essa vontade essa ideia de achar que o dispensacionalismo clássico e revisado é o dispensacionalismo do chão da igreja. Não tem doutores. Heide trabalha isso no livro dele, Dispensacionalismo também. Então, esse preconceito levantado pelos aliancistas faz com que eles também achem, a gente também tem que arranjar um jeito de criar uma via do meio entre o dispensacionalismo clássico e revisado e o aliancismo. Aí criaram a via do meio, o dispensacionalismo progressivo, mas só que os aliancistas também já têm uma via do meio, o aliancismo progressivo. Que é diferente do aliancismo clássico. Então, esses textos que o senhor falou do reino de Deus, porque o reino messiânico de Cristo, ele veio com Cristo. Só que houve um adiamento e não um adiantamento. Os progressivos dizem que houve um adiantamento. E desse adiantamento houve a inauguração da nova aliança, da aliança davídica e da aliança abraâmica. E usam esse texto, por exemplo, o reino de Deus está no meio de vós, citando até igreja. Mas esse texto aí, se formos analisar pela hermenêutica bíblica, a igreja nem existia. Exato. E quando Jesus disse o reino de Deus está no meio de vós, ele está falando para fariseus incrédulos. E aí ele estava falando, o reino estava ali a partir da pessoa do Messias e também dos seus milagres messiânicos que ele realizava. Só que na hora da rejeição, ele vai dizer a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus súditos para me livrar. O meu reino não é daqui, porque o reino, ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Daí, os dispensacionalistas progressivos não acreditarem terem dificuldade com a interpretação das 70 semanas de Daniel, terem dificuldade em acreditar que a igreja é o intervalo entre a 69ª e a 70ª, e começam hoje, na minha opinião, pastor, esse dispensacionalismo progressivo está muito mais para o pré-milenismo histórico do George Eldon Led do que para um dispensacionalismo realmente dispensacionalismo. É a minha opinião. A gente pode até, talvez, marcar para o ano que vem uma série sobre dispensacionalismo, e aí a gente pode sentar depois e construir essa ideia de ter uma série de alguns episódios falando sobre o dispensacionalismo clássico, revisado, progressivo, aliancismo, e tentar culminar de todas as coisas para tentar afirmar que o revisado talvez seja o mais coerente dos sistemas. E eu desde já digo que eu estou animado para essa proposta. Eu tenho colegas, amigos que infelizmente discordam da nossa posição, mas vamos terminar o nosso papo aqui sobre o uso do antigo no novo e depois a gente continua
pensando nessa proposta sobre os dispensacionalistas. Bom, pastor, caminhando para o final, quais são os desafios, né, que nós podemos enfrentar, que já enfrentamos, quando falamos sobre o uso do antigo no novo? Quais as questões mais complexas, né, que estão relacionadas ao uso do antigo no novo, e como nós, como estudiosos, como teólogos, pastores que querem ensinar os nossos irmãos, membros de igreja que talvez não tenham o mesmo acesso que nós temos a materiais, quais são as questões mais delicadas de se abordar nesse assunto de uso do antigo no novo? Acredito que o maior desafio é você encontrar uma escola metodológica que trabalhe a ideia mais coerente dessa hermenêutica, para que você possa até entender melhor os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Aí isso perpassa existem hoje, pelo menos aí, mais conhecidas, em torno de 4 a 5 ou 6 escolas. Então, você tem a interpretação a escola que interpreta a ideia da única autoria, a única intenção autoral, que é a do Walter Kaiser e Douglas Stuart, autor do livro Entendes o que Lê. E Walter Kaiser, que traz um mito da história como promessa e cumprimento. Certo. Tipo, Testamento promessa, Novo Testamento cumprimento. Então, ele acredita que só existe um significado para o texto. Claro que a gente acredita num significado único, mas ele crê que essa autoria única, essa única autoria, intenção autoral, abrange o seguinte: o Deus autor da Bíblia e o autor humano, a ideia se funde aqui. Ou seja, porque a autoria divina, ela projeta para o futuro novos referentes, que vão se concatenar com o progresso da revelação. Então, Kaiser e Stuart dizem que baseado em Pedro, mas uma base que não é bem consolidada, que Pedro fala do 1 Pedro 1, 10 a 12, né, que fala sobre o tempo e a ocasião de tempo da profecia. Então ele diz, não, o profeta, ele sabia tudo. Quem trouxe a profecia do Antigo Testamento sabia do que se tratava, como que se pensasse que o Judas ali, Jesus, ele já sabia de tudo. Ele só não sabia o tempo, que é a cronologia, e o método. Só que isso, quando a gente vai avaliar a fundo, cai por terra. Porque a gente vai Daniel mesmo, diversas passagens de Daniel. Eu não entendi. Aí Deus fala com ele, né? Sela a profecia, Daniel, porque isso é para o final do tempo e tal. Você vai continuar não entendendo. Não vai entender. Isso. Lá Zacarias também, capítulo 4, versículo 5, mesma coisa. Quando você chega até em Caifás, lá no Novo Testamento, que ele diz, convém que um homem morra e não perecer, para não perecer toda a nação. Aí João coloca lá, ele falou isso porque ele assumiu um sacerdote na época e ele estava profetizando que Cristo morreria pela nação. Mas ele nem sabia que era uma profecia, então ele não sabia de nada, nem sabia que estava profetizando. Então, aí cai por terra a ideia do Kaiser e Stuart. E ainda no futuro, quando a gente pega 70 semanas de Daniel, trabalha tempo. Então, você não sabe o tempo, mas trabalha, tem tempo ali. Então, fragiliza-se. Aí vem a outra corrente metodológica, que é a do Ellis e do Longenecker, que é a ideia rabínica, que Jesus e os apóstolos usaram os dois métodos judaicos da época, dos rabinos da época, que é o Midrash e o Pesher.
O Midrash, ele trabalhava muito a questão espiritualizante, Uhum. e o Pescher trabalhava mais a questão da escola de Qur'an, dos essênios. E aí trabalhava muito, tinha lá o mestre de justiça que interpretava o texto, né? Aí o Raz, que era o mistério, e aí vai, e dizer que Jesus e os apóstolos utilizaram, e dizer, porque o Pescher diz que isto que está acontecendo agora, pega a atualidade dos essênios, é aquilo. Aí diz que Mateus usou, que Pedro usou, que Jesus usou. E Paulo usou o método Midrashim, que era aquilo é isto, partia do texto para... Mas só, irmão, o pastor, que é complicado. Você tem diversas escolas, você tem questão de mistério, você tem... E você pegar isso e dizer que os apóstolos usavam esse método. Está vendo aí os desafios? Sim. Então, vencer essas ideias do Kaiser, Aí vem o pessoal dos reformados, aí trazem o método idealista canônico, que diz assim, não importa lá, tudo bem, tem um sentido original. E a gente está falando de gente aqui de conhecimento, né? Aqui tem o livro do Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes, né? E ele fez o doutorado dele na África do Sul em cima da hermenêutica. E essa é a ideia do Bruce Waltke, deles todos da reforma. Eles trabalham dentro de um contexto de que essa questão de ideal é assim, o escritor do Novo Testamento, o autor do Novo Testamento, é que dá o sentido ao texto do Antigo Testamento. É como se tudo, pastor, tivesse aqui num invólucro, o sentido do texto está aqui numa caixinha. Numa caixinha. Aí eu chego aqui e digo, olha, pastor Leandro, aqui, e aí como é? Tcharam! Aí apareceu. O sentido está aqui. Então, o ideal, o escritor do Novo Testamento, ele tem o sentido final, né? Ele tem o sentido do texto, ele desempacota o sentido. E isto é que está... Esse é um desafio, pastor, porque isso é o que está nas livrarias. Sim. Isso é o que está... A gente começou falando de redes sociais. A hermenêutica é essa. A hermenêutica do texto é essa, do desempacotar. Está aí. Aí vem o método, saindo desse método, que esse método aí não tem cabimento, porque, de certa forma, despreza o sentido único. Ninguém quer saber de Aitofel e Davi no Salmo 41:9. Quer saber de Judas. Exato. E aí vai pegar as interpretações e jogar para a igreja. Vai pegar tudo, profecias, e jogar para a igreja. E aí vem a interpretação chamada o método chamado sensus pleno, que também diz que o sentido único, o sentido pleno tem um sentido maior lá, oculto, tem um sentido maior, e esse sentido é a ministração e o perigo, o desafio aí é o perigo, porque enquanto tiver nos apóstolos, nos escritores, o sentido mais profundo, mas não fica só aqui, vai para a tradição, vai para o Papa falando ex-cátedra, vai para toda a tradição católica, os pais da igreja, eles têm interpretação final, porque sensus pleno, aí tem um sentido lá. E aí, pastor, vem a interpretação que a gente crê, que é o referência pleno, quando a gente crê, tem um sentido único lá, sensus uno. São as implicações, são as aplicações. O que vem aqui são os referentes. Certo. Referentes são múltiplos. O sentido é único. Agora, é inalterável, mas o sentido é inalterável, mas as implicações, as referências, os referentes podem ser múltiplos. Sim. E aí entra, por fim, a hermenêutica complementar. Eles dizem que não, que eles conservam um sentido único. É o pessoal da Rogoff e
turma aí do Salce, Craig Blazing. Então, essa turma do dispensacionalismo progressivo que traz o método da hermenêutica complementar e que acredita que tem níveis. E aí eles dizem, não, aqui tem um sentido único, mas aqui nós podemos ter novos sentidos. Novos, o senhor já ouviu falar, né? Ter novos. Eles dizem que não, que eles seguem referência plena, mas quando a gente vai espremer o negócio, botar no liquidificador, eles estão dialogando com sensus plenior e estão trazendo novos. Uma coisa é dizer novos referentes, outra coisa é dizer novos sentidos ao texto. Isso é um perigo. Isso então, é perigoso. São esses os desafios. Muitos desafios, né, pastor? E desafios que devem ser olhados com o devido cuidado por todos nós. E assim, antes de pedir as suas considerações finais, o senhor indicaria algum livro, algum material para aqueles que querem se aprofundar, por exemplo, nesse método que nós cremos, né, no sensus plenior? Onde é que nós conseguimos aprofundar o nosso conhecimento nesse método que queremos difundir? Pastor, tirando essa questão, o livro do Augusto Nicodemos, ele é muito bom, porque ele trabalha também a contemporaneidade, a pós-modernidade, ele traz também enriquece. É só esse cuidado que a gente fica mais com referência plena, né? Os materiais hoje estão mais em inglês. Hoje em dia nós temos pouca coisa em relação a essas abordagens, mas tem continuidade entre um testamento e outro, as relações de continuidade, o que é que continua, o que é que descontinua. Do Feinberg? Do Feinberg, organizado por ele. Agora, é claro que você vai ver que vai ter, de um lado, aliancistas defendendo uma tese, do outro lado tem dispensacionalistas revisados e progressivos. Então, aí tem o descontinuidade e continuidade, acho que é da Agnos, e tem um livro muito bom que é o do Hayre, o Dispensacionalismo, que é pela editora Batista Regular. Ele trabalha as questões do dispensacionalismo que nos ajudam bastante. Agora, e tem um material que vocês podem pegar na internet, e tem também tem uns estudos que ele dá na escola Spurgeon, que é o Tiago Abdala. Tiago Abdala, tem um material. Agora, tem um livro, eu estou tentando ver se eu acho aqui na biblioteca, mas talvez não ache aqui não, mas tem um livro muito bom, excelente, do Roy Bzuck, que é um livro simples, e aí para o pessoal que está chegando, pegando agora, é o livro Interpretação Bíblica. Interpretação Bíblica, ok, conheço. O senhor conhece, Roy Zuck. Esse livro tem um capítulo que fala do emprego no Novo Testamento, do Antigo Testamento no Novo, excelente. Tem os abismos cultural, transcultural, tem muita coisa de hermenêutica. Eu acho que esse livro eu adoto lá no seminário. É um livro muito bom do Roy Zuck. Eu acho que esse livro é uma sugestão muito boa. Perfeito. Você que está nos assistindo, eu vou tentar colocar aqui na descrição ou nos comentários fixados os links dos livros onde você pode conseguir, ok? Se você quer se aprofundar, clique aqui nos comentários fixados e veja esses materiais, tá ok? Pastor Evaldo, quais as suas últimas considerações sobre o assunto, seus últimos conselhos, antes de finalizarmos o nosso tempo de papo? Agradecer essa oportunidade que o pastor Leandro nos dá, de podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus nos deu. E meu conselho é que nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Então, hermenêutica é a arte de interpretar textos em todos os campos, na literatura, na filosofia, na ciência, na teologia. É a arte de interpretar texto. Ao lado dela, então, todo pastor e pregador do Evangelho precisa conhecer a hermenêutica e ter a hermenêutica correta dos textos para que ele possa fazer
uma exegese, que é uma análise dos textos para expor, para chegar à homilética, que é a arte de pregar em público. Então, esse contexto aí, então, nós não podemos deixar de estudar, de ler a palavra de Deus. Claro que nada disso vale, pastor, se nós não tivermos o Espírito Santo nos assistindo através da oração. A gente não pode confiar na mente. E nós temos um dado importante, nós temos um consolador que é maravilhoso, e a Bíblia diz que a pessoa, ela não consegue compreender as coisas de Deus se ela não tem o Espírito de Deus. Exatamente. Esse véu precisa ser tirado, né? Graças a Deus que nós somos convertidos, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, mas quem entende as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então ele precisa, nós não somos mais inspirados como os apóstolos para interpretar o antigo lá dentro do novo, na hermenêutica intrabíblica. Agora a gente tem que fazer a nossa hermenêutica, que é extrabíblica. E aí nós temos esses links aí, nós temos aí essas possibilidades de podermos verificar qual a escola de metodologia melhor se encaixa, qual o melhor método. Cremos que é um método histórico, gramatical, consistente, e cremos que é a escola referência ou sistema referência plenior, em que, para a gente entender lá, mas do lado de cá, para fazermos uma boa hermenêutica do texto, precisamos da assistência do Espírito Santo. Hoje nós não somos inspirados, nós somos iluminados. Pedir que, como disse o salmista, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Então, que Deus nos ilumine, nos dê condições de estarmos falando o que a Bíblia diz, e não querendo imputar a Bíblia aquilo que ela não diz. Então, é isso que nós vamos trabalhar dentro do contexto da hermenêutica. Mas o meu conselho é que vocês não fiquem só nesse podcast. Ele, como disse o pastor Leandro, é uma provocação que está sendo feita aí para vocês poderem estudar mais. Perfeito, perfeito. Obrigado, pastor Evaldo. O meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, lhe dando, né, suprindo as suas necessidades em todos os campos, na saúde, no seu ministério, na sua família, enquanto Ele lhe usa para o avanço do reino onde o Senhor está. Então, o meu desejo é que Deus esteja sempre com o Senhor, abençoando as vidas através do seu ministério, e que pessoas cheguem a Jesus, né, no pleno conhecimento de Jesus, para serem salvos a partir do seu ministério, como já creio eu que já tem feito todos esses mais de 20 anos que o Senhor está no ministério. Então, meu muito obrigado por ter se disposto a nos abençoar, em trazer conteúdo importante como esse, né? O Senhor, na sua envergadura, no seu conhecimento, nos seus escritos, obrigado por trazer um pouco, né? Queríamos nós que fosse um pouco mais abrangente, mais conteúdo, mas o tempo não nos permite. E também a nossa mente, ela não nos permite receber tantas informações, mas eu creio que o que falamos aqui, o que o Senhor nos trouxe, com certeza foi um encorajamento para irmos atrás de mais, com certeza. Então, que Deus abençoe o Senhor, que Deus esteja sempre lhe direcionando para o bem da sua igreja e para a glória dele. Amém. Eu que agradeço. O senhor falou da minha saúde, né? E só compartilhando rapidamente, eu sou um milagre, né? Porque fui diagnosticado com câncer no ano passado e estive entubado depois do tratamento e fui desenganado em agosto de 2022. E estou aqui em dezembro de 2023. Amém. Me deram 48 horas de vida e eu já estou com as 48 horas bem prolongadas. E nós vamos prosseguindo, e o câncer também Deus curou. Então, amém. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele em todo lugar e em todo momento onde eu tenho oportunidade. E esta é uma de externar a grande bênção que Ele fez
me dando nova vida, porque nós temos 25 itens vitais no nosso corpo. E eu estava com 23 desses 25 zerados. Só 2 funcionando. E agora os 25 já voltaram a funcionar bem. Amém. Então, só agradecer, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Receba o meu abraço e as minhas mais sinceros agradecimentos de coração por tudo que o Senhor nos ensinou aqui. Então, que Deus abençoe e um forte abraço.